Cumprimento a todas e a todos, particularmente a direção da Bora, que aqui se incorporou desde ontem, diretores e conselheiros, e a todas as pessoas que aqui estão, e dizer inicialmente que quando eu recebi o convite para estar aqui neste painel, fórum, eu tenho que confessar que me senti muito honrado, e diria até feliz, de poder retomar uma oportunidade que eu tive muitas oportunidades na vida, de ser ouvido por públicos receptivos, simpáticos, inteligentes, e que não estão obrigados a me escutar. Isso desde os tempos antigos de professor, aqui no prédio ao lado da Escola de Engenharia, e em diversas outras atividades, tive muita oportunidade de expor ideias. Divulgar conhecimento seria muita pretensão, né? Professor, teoricamente, repassei o que aprendi mais cedo para alguns alunos. Se alguns aprenderam, tanto melhor. Mas é um assunto muito pesado esse, que me gratifica muito. Mas eu confesso também que logo depois eu comecei a ficar preocupado e cheguei a pensar em pedir dispensa de participar, porque por erro meu, precipitação, falta de atenção, eu entendi que o convite era para abordar um tema que é muito especializado, muito específico, muito pragmático, do qual eu não sou autoridade, então teria pouco ou quase nada para contribuir. Seria muita pretensão abordar o tema que eu entendi precipitadamente, com a visão um pouco mais reducionista das PPPs, que é um assunto que domina hoje uma parte da sociedade, principalmente no mundo econômico. Ela é presente na realidade brasileira de hoje, mas é um assunto muito específico, e quem sou eu para ser autoridade? Tem 200 autoridades maiores, eu poderia ajudar a indicar membros dos governos, advogados, escritórios de advocacia, empresários envolvidos diretamente no assunto, teria muito mais gente do que eu falar. Mas depois que eu recebi a minuta da programação, uma coisa me fez cair a ficha e me fez mudar um pouco de ideia. Não melhora para os pesados amigos, não, mas para mim melhorou muito. Quando me deu ao painel o tipo de aliança público-privada. Só essa mudança de PPP, de parceria público-aliança, caiu uma ficha, me abriu um pouco o horizonte, que nós não estaríamos falando só da parceria público-privada, que é um modelo econômico de realização de obras e diversas atividades no mundo econômico. É mais do que isso. Isso me atraiu, me deu vontade de fazer. Claro que eu continuei, se eu já não entendia de PPP, entendo menos ainda de estudo. Mas o estímulo é poder não ensinar, não dizer nada, mas tentar transmitir um pouco algumas convicções e muitas angústias, porque, pelo menos, eu tive oportunidade de passar por diversos cenários na vida, já não sou tão menino, apesar de ter tido a oportunidade, estudando aqui na Escola de Engenharia, ainda frequentar o Montevideo de vez em quando, e era bom, mas já não sou, mas passei por diversas oportunidades. Nos setores que nós costumamos a mencionar, o primeiro setor, que é governo, eu estive em diversas posições, estive durante algum tempo. No segundo setor, que se diz que é o setor privado, empresarial, eu estive e estou, e não tem pouco tempo, desde os 14 anos até hoje, e ainda não me desliguei. E no terceiro setor, que já o setor não governamental, estive e estou durante muitos anos, participei muito diretamente, o mais notado, eu diria, seria o Instituto Horizontes, que o Alberto mencionou, do qual eu nem sou diretor mais, sou apenas conselheiro, mas está na alma, está incorporado, porque eu tive a oportunidade de ajudar a fundá-lo e coordenar durante muito tempo, até recentemente, desde o final da década de 90. Então, tendo vivido os três setores, eu aprendi e trouxe para as minhas angústias e aceitar os desafios um incômodo de que os três setores praticamente excluíam os
setor mais importante, que é o que nós estamos tratando nesse fórum aqui o tempo todo, que é a sociedade humana. Os três setores excluem não propositadamente, não agressivamente, mas na escala de prioridade. O governo não pensa com a devida intensidade, o governo, estou falando em geral, com a devida intensidade, o problema da sociedade humana. Claro que faz muita coisa, procura fazer muita coisa, mas debaixo de uma cobertura de um interesse político, eleitoral, a maioria das vezes. Principalmente os governos são transitórios, e tem que ser, não dá para pensar em governos perenes, como alguns ficaram, ainda estão por aí até hoje. Há que haver uma reciclagem permanente, mas com isso a visão de médio e longo prazo ela fica prejudicada. Governos pensam com mais intensidade, dedicam-se com mais intensidade aos horizontes de curto prazo. E a eleição, a próxima, talvez a outra eleição, isto diminui. Eu não vou censurar de todo, não. Nós todos temos uma tendência a priorizar o horizonte que nos incomoda. Uso um exemplo de brincadeira, mas eu acho que ele reflete bem a nossa preocupação. Nenhum de nós, eu, qualquer um das pessoas aqui presentes, seria capaz de planejar as férias do ano que vem estando com a cólica renal, no momento de uma cólica renal. É muito difícil, nós sabemos que é quase impossível. E governos estão frequentemente de cólica renal, com a quantidade de problemas pontuais que a sociedade lhe traz a cada momento. Pontuais, graves, menos graves, mas todo mundo tem um problema. Apagando aqueles incêndios da sociedade, tem dificuldade de pensar para frente, governos em geral. O setor empresarial também. O setor empresarial aprendeu, e eu não estou condenando, sou empresário, quase 60 anos, o setor empresarial também, tendo que se dedicar, tendo que se aprimorar na sua sustentabilidade empresarial, tem que ganhar dinheiro, o lucro é essencial, é o sangue da atividade empresarial, tendo que ganhar dinheiro, tendo que progredir, tendo que crescer, tendo que participar, tendo que ser competitivo, e a competição é vital o desenvolvimento da sociedade. A competição é vital, a não competição mata, sufoca. Ele se dedica com tanta intensidade que costuma esquecer o entorno que é a sociedade onde vive. Quero dizer, testemunhar que vivi, não vou nem quero usar exemplo nosso, não, porque seria muito pretensioso, mas como convivi convivo até hoje, diversas instituições, entidades de classe empresariais, e os conheço razoavelmente bem, convivi em condições intensas, é fascinante, talvez não muito visível, o esforço que um grande número de empresas tem feito no sentido da responsabilidade social, do desenvolvimento da responsabilidade ambiental, o esforço em todos os sentidos, dinheiro, tempo, inteligência, é muito interessante, muitas empresas fazem. Como já se disse aqui agora mesmo, os melhores negócios, as melhores coisas não são as mais divulgadas. A nossa sociedade perversa de mundo cão prefere as más notícias, as calamidades, as catástrofes interessam mais a sociedade, e isso tão é verdade que nós somos todos responsáveis. Se a mídia, do modo geral, divulga mais coisas ruins do que boas, é porque nós assistimos os anúncios e estamos indiretamente financiando essa mídia, porque os programas do Mundo Cão têm mais audiência, o Mundo Cão tem mais audiência do que os programas bons. Então, nós, sociedade, somos responsáveis também por essa parte. E o terceiro setor, idem. O terceiro setor, também participei, o Instituto Horizontes é uma ONG, uma CIP, já há muitos anos, há mais de 10 anos, e fizemos todos os esforços e sentimos a dificuldade desse processo, dessa parceria, e o que vimos, eu diria, muito orgulho,
o estudo não se enquadrou, mas muitas das entidades do terceiro setor têm por fim elas mesmas. E agora, recentemente, nessa onda de processo que aconteceu aí, as ONGs ainda ajudaram, eu não diria nem que são a maioria, longe disso de dizer que são a maioria, mas é mais visível o papel de uma minoria de ONGs que estão desmanchando, descaracterizando a figura. A ONG já virou palavrão no país nos últimos meses, a ONG virou palavrão, tal ter sido veículo de desmandos e desvio de recursos públicos, e não são a maioria, eu tenho certeza absoluta. Essa é uma dificuldade. Então, os três setores quase que esqueceram o quarto setor, que devia ser o primeiro de todos, e que não tem sido, exceto em movimentos como esse, que já foi dito, que são minoria, mas nem isso eu vou reclamar de sermos minoria. Aí são minhas angústias e minhas convicções, passam por uma reflexão. Eu não sou filósofo, não sou tão estudioso como empresário, eu sou mais pragmático do que filósofo, mas eu tenho a convicção de que nossa chance, a oportunidade, chance de nossa sociedade de ser bem-sucedida está em compreender a importância das nossas fraquezas. Nós somos mais atuantes, mais ativos, mais reativos, no melhor sentido, mais progressistas, mais voluntariosos nas dificuldades do que nas bonanças. Nós todos, deve ser da natureza humana, e sou eu para discutir. A pessoa quando está machucada, a pessoa quando está sem emprego, a pessoa quando está em dificuldade, o empresário em dificuldade, ele é muito mais atuante, aplicado e busca muito mais soluções, busca mais perto as soluções do que quando está folgado. Não por acaso, alguns clubes de futebol perdem as melhores oportunidades porque se julgam muito melhores que os outros. Então, na dificuldade, o ser humano luta mais. Então, ele tem o direito de ser fraco, ele tem o direito de errar, para comparar, para se ver errado, para ver que existe uma alternativa melhor e para se esforçar para poder melhorar. Esta é um sentimento que eu tenho visto, as reações das pessoas com mais dificuldade, são mais brilhantes na conquista do que aqueles que tiveram sempre por cima, e muitos deles acabam caindo e não dão também um bom exemplo para a sociedade. Então, essa coisa que se discutiu aqui hoje com muita propriedade é a nossa esperança, principalmente por ser maioria, porque se fosse maioria nós não o estaríamos fazendo. Quando buscamos de baixo para cima, lá da sociedade, dos mais carentes, dos mais necessitados, a participação, e eu tenho minhas críticas ao modelo participativo praticado hoje, tem bastante crítica, começamos a ver o resultado, isso pode servir de exemplo. Só para citar, por exemplo, a apresentação do Fred da Itaipu, que beleza esse trabalho que está sendo feito. Não adianta sem tirar o mérito dele, da diretoria toda, de quem quer que seja, do governo, de quem vê. Aquilo não valeria nada se aqueles milhares de pessoas, estudantes, comunidades, participassem ativamente com a ideia e com a decisão. Não acredito muito, não estou dizendo que seja negativo, inútil, não acredito muito nesse movimento participativo em que eu decido e democraticamente digo para vocês todos o que eu acho que é melhor para vocês todos e vou fazer tudo o que acontece. Eu sou. E esta é a visão que nós temos, principalmente nos governos. É uma participação, a participação é melhor que nada, é melhor que o autocrático, não tem dúvida. Mas não é esse que vai buscar na sociedade, neste quarto setor, a riqueza da criatividade, do pensamento, da vontade de participar. Nós costumamos dividir de uma maneira errada. Eu faço um outro exemplo meio grotesco, mas acho que reflete bem essa minha preocupação. Nós todos somos eventualmente passageiros do ônibus ou do avião. Nós exercemos
a nossa liberdade, a nossa opção, nós, ao decidirmos que vamos para tal lugar e tal dia, se possível, tal hora, nós exercemos essa posição. Mas depois que entramos no avião, o piloto não vai nos perguntar qual a velocidade que vai pôr, qual a inclinação do pouso, em que pista que ele vai pousar ou em que aeroporto que ele vai pousar. A decisão é a responsabilidade dele, comandante, conduzir aquele processo, depois de ter ouvido a minha escolha, entrei naquele avião, eu decidi para onde queria ir. Não fui obrigado. Nós invertemos. Nós temos feito isso invertido. Autoridades, governantes, fazem frequentemente, decidem o que é bom para um, para dois, para uma cidade, para o bairro, para a região, decide e depois faz um ato público, que chamam de audiência pública. Não é bem audiência pública, é palestra pública, porque as pessoas não são ouvidas na criação das necessidades, naquilo que prioriza, e não tem a oportunidade de expor a sua contribuição. Parece que um exemplo aqui, eu achei muito interessante, que foi 80 num determinado evento, 80% do tempo é para ouvir. Aí sim a audiência pública, 80% para ouvir as pessoas. Isso, daquelas contribuições, daquelas demandas, daquelas prioridades, daqueles valores, nascem realmente as decisões. Governos, em geral, têm obrigação de cumprir o desejo da sociedade. O governo não é autoridade, o governo é servidor daquela comunidade, daquele setor. Servidor pago, às vezes mais do que o devido, mas pago para se cumprir o desejo, as necessidades, as prioridades daquela sociedade. Eu diria até, essa figura da autoridade incomoda bastante. E eu aprendi há muitos anos aqui no prédiozinho do lado, um professor, filósofo, músico, inteligente em todos os sentidos, o professor Cristóvão Colombo dos Santos, usou uma frase, meu terceiro ano de escola, segundo ano de escola, que eu nunca mais esqueci. A verdadeira autoridade é aquela que decorre da capacidade de servir. Esta é a autoridade, não a delegada. A delegada, até pelo voto mais democrático que seja, é missão, não é direito.